Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler um salmo de número 14 no livro do Salmo. Glória a Deus, aleluia. O título da palavra é: A corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porque o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então, o salmista aqui diz que o Senhor olhou desde os céus e não viu sequer um justo na terra. O Senhor olhou lá de cima e não tinha um justo. Aí o Senhor mandou o justo, o Senhor Jesus Cristo, a redenção de Israel. Aqui mais embaixo ele diz: ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. E o Senhor mandou, e o Senhor já veio. Ele estava na expectativa do Senhor mandar o Redentor, o Salvador. Mas para nós já se passaram 2000 anos. O Senhor já veio, o Redentor já veio, e nós precisamos estar com Ele. Porque diz o nécio no seu coração: não há Deus. Muitos pensam e dizem no seu coração que Deus não existe. Ele pode não proferir nos seus lábios, mas diz no seu pensamento, no seu coração: será que Deus existe mesmo? Pois Deus existe. E Deus ama tanto a sua alma que o Senhor está mandando esta palavra para você, para nós, para nos fortalecer, para nos animar, nos motivar nela. Glória a Deus. Porque o povo tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Glória a Deus. Mas vindo Jesus Cristo, aqueles que se converteram e creram nos seus ensinamentos e que estão crendo na palavra, no evangelho da salvação, esses passam a fazer o bem em Jesus Cristo, junto com o Senhor Jesus, no caminho que Ele estabeleceu pela palavra, pela Bíblia Sagrada, que nos ensina o caminho em que devemos andar. Naquele tempo o Senhor olhou e precisou vir o próprio Filho de Deus para nos resgatar. A humanidade estava perdida. Nenhuma alma, o Senhor não viu um justo sequer, nenhuma alma se salvaria se o Senhor Jesus não tivesse vindo. Então atente bem, o Senhor ama você, o Senhor te ama, o Senhor nos ama e está mandando esta palavra para nos alertar, para te alertar sobre a conversão e sobre servir a Deus e buscar o Senhor todos os dias, de dia e de noite, orar, conversar com Deus, pedir a misericórdia do Senhor, confessar os pecados, as faltas e se redimir diante de Deus pela lavagem, pela regeneração, pela palavra de Deus, porque a palavra nos limpa e nos purifica e nos ensina como caminhar na terra servindo a Deus. Aleluia! O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos.
não há quem faça o bem, não há sequer um. Então está aqui, ó, a necessidade do Senhor Jesus ter vindo na terra. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Os obreiros da iniquidade não invocam o Senhor. Então passe a invocar o Senhor, a entrar em contato com Ele, com seus pensamentos, com suas palavras. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, ilumina os meus olhos para que eu veja, para que meus olhos tenham a luz espiritual da Tua palavra. Então passe a buscar a Deus e a servir ao Senhor. Senhor, mostra-me o Teu caminho, mostra-me, Senhor Jesus Cristo, onde, Senhor, eu posso fazer um concerto contigo pela Tua palavra, pelo santo batismo, pela purificação, pela lavagem e regeneração do corpo do homem pecador, para viver e andar em novidade de vida. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Então o Senhor está com os justos, com aqueles que buscam a Tua palavra, os conselhos, a justiça. E o Senhor vem e faz morada no nosso coração, porque é a promessa de Deus. Aí nós passamos a sentir as virtudes de Deus. E passamos a ter força contra o pecado e contra o mal. Aleluia. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Então o homem ímpio que pratica maldade, ele envergonha o conselho dos pobres, o ajuntamento dos pobres, por quê? Porquanto o Senhor é o refúgio do pobre, da pessoa em necessidade, da pessoa simples, humilde. Não é só o pobre de dinheiro, mas a pessoa pode ter muitos bens e ele é pobre de espírito, ele é um bem-aventurado de Deus, ele quer, na sua humildade, estar servindo a Deus e buscando a Deus. Então não é somente o pobrezinho, mas o Senhor é o refúgio de todo aquele que o invocam e buscam servir a Deus. Aquele que serve a Deus, ele é pobre de espírito. O ímpio e pecador, ele é riquíssimo, ele tem espírito para tudo, para mentir, para trapaçar, para cometer o pecado. Ele é cheio, ele pode fazer de tudo, ele tem uma liberdade, uma riqueza imensa daquilo que não convém e daquilo que é desagradável a Deus. Então seja um pobre de espírito, porque está escrito lá em Mateus: bem-aventurados pobres de espíritos, porque estes verão o reino de Deus, estes serão consolados. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o refúgio do pobre, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia e da dor. Glória a Deus. Agora uma exclamação aqui, ó. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Aqui ele exclamou. Então a palavra toda inspirada pelo Espírito Santo, por Deus, e ele exclamou: ó, se de Sião já tivera vindo a redenção de Israel. Como que ele sabia que viria a redenção de Israel? Porque pela revelação, pela leitura dos profetas, eles sabiam e aguardavam a redenção, o Messias. E o Messias já veio e já se passaram 2000 anos e estamos aqui anunciando, semeando a preciosa semente da palavra de Deus, para que mais pessoas venham a fazer um concerto com Deus e a servir a Deus na graça, porquanto é uma grande graça que o Senhor Jesus trouxe para nós, porque ninguém tinha, como está escrito aqui, ninguém tinha merecimento. Todos se fizeram pecadores e imundos, mas o Senhor mesmo assim veio gratuitamente
sem ninguém merecer, estando todos na lama, na sujeira, o Senhor veio para nos remir e limpar todo aquele que crer. Não é indiscriminadamente, veio oferecido a todos esta graça, mas feliz aquele que aceita e crê na palavra e aceita o convite da palavra para se limpar de todas essas impurezas da vida, do pecado e do mal e servir a Deus pela palavra. Aleluia! Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então, como todos estavam presos, cativos no pecado, pelo pecado, e muitos hoje ainda estão cativos no erro, no pecado, na maldade, e outros até são pessoas boas, são assim uma natureza boa e vive bem, são pessoas honestas, mas falta fazer o conserto e ser batizado de acordo com a palavra de Deus, pela imersão, pela lavagem, pelo sepultamento, pela morte do homem pecador e a ressurreição de um novo homem, de uma nova mulher, para servir a Deus pela justiça de Deus, pela palavra, na graça de Deus, na palavra, no dom gratuito e servir a Deus, porque o batismo simboliza a morte do arrependido, sepulta aquele homem pecador e nasce uma nova criatura. Portanto, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então, creia na palavra de Deus e seja livre desse cativeiro do mundo, do curso desse mundo que só leva à perdição, que só leva essas correntezas, te arrastam pela vida para o pecado e te leva distante das coisas de Deus, daquilo, leva distante, o mundo quer te arrastar e para que você não se aproxime da palavra de Deus, para que você não tenha acesso e não tenha vida eterna. Mas eis aí o convite, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, aqueles que se convertem a Deus, eles são livres desse cativeiro. O povo de Deus passa a servir a Deus com liberdade e com esperança da vida eterna, buscando a Deus, louvando e glorificando e ouvindo a sua palavra nos cultos, pela revelação, pelos ensinamentos do Espírito Santo. A palavra nos fala, pelas profecias que vêm da palavra de Deus na pregação, o Senhor nos orienta, o Senhor cuida de nós, glória a Deus. Então, quando você estiver livre desse cativeiro do pecado, haverá um regozijo para Jacó e se alegrará Israel, ou seja, Israel de Deus, Israel espiritual, aquele que se converte e faz o concerto com Deus, passa a ser um Israel de Deus, um israelita espiritual diante de Deus, que é o povo de Deus, aleluia, e o Senhor te fará de uma tal forma uma grande alegria e te revestirá de dons, e você também passará a falar da palavra com alegria, com confiança para outras pessoas também, anunciando, passará a ser um anunciador das boas novas de salvação. Então é a palavra que Deus mandou hoje, que é a corrupção do homem e a redenção que só vem de Deus, e a sua redenção que provém de Deus. E em nenhum outro a salvação a não ser em Jesus Cristo. Creia na palavra de Deus, creia em Jesus Cristo como nosso Salvador e venha servir a Deus. Faça um concerto com Deus para a vida eterna. Leia novamente essa palavra que está escrito no livro dos Salmos, no capítulo 14, e diga: Deus existe e eu creio nele, e a obra de Deus é verdadeira, é pura e santa e eu quero estar nela. Fique com Deus, Deus abençoe você e toda a sua família, Deus seja eternamente louvado. Amém, glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia.